Meu nome é Jorge Elias Abud, sou orientando do professor Dr. Sérgio Luiz Costa Bonecker, e meu trabalho fala sobre a variação da densidade do filo ketognato e sua relação com os parâmetros físico-químicos dos estuários do Rio Macaé e São João do estado do Rio de Janeiro. Os estuários são definidos como ecossistemas costeiros de transição entre o mar e o continente, onde a água do mar, transportada pelas correntes de maré, é diluída pela água doce da drenagem continental. A alta influência antrópica nos estuários pela proximidade da costa torna-se problemático para a qualidade da água, assim como conseguimos ver em estuários famosos como a Baía de Guanabara, a história do Rio Macaé, que vai ser um dos estuários trabalhados aqui no trabalho atual. Os ketognatos são organismos zooplânctônicos, aqueles que vivem a sua vida inteira no plâncton, que podem ser encontrados em todas as regiões do mar, oceânicas e costeiras. O seu papel ecológico é de suma importância por serem os principais predadores do plâncton, sendo predadores vorazes e velozes, né? Principalmente dos copépodes. Eles são responsáveis por essa transferência para níveis acima na cadeia. O objetivo do trabalho é relacionar os parâmetros abióticos com as espécies de ketognatas registradas nas histórias do Rio Macaé e São João. A área de estudo seria esses dois estuários localizados ao norte do Rio de Janeiro, né, de Baía Aberta, e que são a história do Rio Macaé e a história do Rio São João, porque essas duas fotos vistas de cima para a gente ter uma análise melhor de cada um. As amostragens zooplânctônicas foram realizadas bimestralmente do mês de maio de 2013 até março de 2015, totalizando 12 campanhas. Só que foram feitas com réplicas através de uma rede Bongu, né, cilíndrico-cônica de malha de 200 micra. As coletas foram feitas em maré de Syzygy durante a maré vazante noturna subsuperficialmente. Temperatura, salinidade e o pH da água foram estimados in situ com auxílio de sonda multiparâmetro. As outras variáveis ambientais que vamos trabalhar foram coletadas e analisadas em laboratório, pelo Laboratório de Hidrobiologia do UFRJ. Esse boxplot da densidade total dos ketognatos em ambos os histórias, a gente consegue ver que São João teve maior densidade, né, assim como maior desvio padrão, maior média, e o pico também foi em São João, que teve cerca de 227 indivíduos por metro cúbico em julho de 2014, e a menor densidade também do trabalho se encontrou em São João na campanha de novembro. No histórico do Rio São João, 12 espécies dentro de 4 gêneros foram encontradas. A Parasagita friderici foi a mais abundante, seguida por Despisagita decipe e Sagita helenê. E no histórico do Rio Macaé, 7 espécies e 2 gêneros apenas. E a Parasagita friderici também foi a mais abundante do estuário. Eu coloquei essa foto para ter uma melhor representação do animal. E eu coloquei também essa tabela para a gente entender um pouco sobre a composição da comunidade. A Praça de Frederico correspondeu cerca de 93% da comunidade de catognatos de Macaé. Isso é muito acima, né? E não menos expressivo, também teve 66% de contribuição no história do Rio São João, só que teve essas espécies com um pouco mais de contribuição. Ficou zerado essas outras espécies porque foram de maior contribuição no Rio São João. Se eu fosse colocar todas as 7 espécies, ia ficar uma tabela muito grande. Eu fiz essas duas análises de componentes, primeiro de principais, depois a de variáveis, para a gente entender um pouco como funciona essa dinâmica do comportamento dos ketognatas com os parâmetros físico-químicos. Os parâmetros como nitrito, nitrato, amônia, fosfato, fósforo orgânico, silicato, coliforme total e MPS, que seria material particulado em suspensão, estão ativamente correlacionados com os pontos de Macaé, que seriam esse M de 1 ao 12, né? E opostamente correlacionados com os pontos do estuário do Rio São João, que são esses pontos de BSJ de 1 ao 12. Então a gente consegue ver um, um estuário mais eutrofizado, né, que teria esses níveis elevados desses componentes em Macaé, e em São João com condições sanitárias um pouco mais favoráveis, né? E aí, utilizando esses dados que a gente encontrou, a gente colocou essas variáveis de parâmetros físico-químicos como ativos, e as suplementares seriam os dados de ketognato. Esse keto seria a densidade de ketognato, né, que está inversamente proporcional com os dados, com os números de clorofila A, né, que está relacionado também com essa transferência de, de matéria
que o ketognato é responsável por fazer, e riqueza, diversidade e equitabilidade estão favoráveis a condições melhores sanitárias desses estuários, entendeu? Então, assim, em São João teve melhores condições, assim como teve maior riqueza, mais diversidade, maior equitabilidade. Segundo outros autores, a biodiversidade dos organismos zooplânctônicos é afetada diretamente por condições sanitárias críticas, como a gente consegue ver nesse trabalho. A Macaé, que encontrou eutrofização um pouco maior, teve, teve menos riqueza, diversidade e equitabilidade, que foram os pontos que a gente se concentrou nesse trabalho. E esses resultados interessantes nos trouxe as conclusões que 12 espécies de ketognatos que ocorreram nos estuários do presente estudo já foram citados em outros estuários do litoral brasileiro, né? Assim como o checklist feito em São Paulo recentemente, outros estudos em Vitória, no Sul, no Nordeste também contribuíram, bateram, né, com os dados desse trabalho que estamos apresentando hoje. A espécie Parasauride frederici é a mais abundante nos dois estuários, representando 93% da comunidade do estuário do Rio Macaé. Isso não é algo muito exclusivo do que aconteceu no Macaé, assim como em outros estudos apresentou médias entre 93% e 100% de contribuição da Parasauride frederici para a comunidade quetognata. Então, assim, é um número expressivo, só que também não é tão incomum assim na literatura. As espécies Parasagita tenus e Sagita helene foram exclusivos de história de São João, que a gente conclui que são um pouco mais sensíveis a esse tipo de eutrofização, né? E a maior riqueza de ketognatos encontra-se na história do Rio São João, que possui menores indicadores de eutrofização. Então a gente consegue ver que essas condições críticas que se encontra o estuário do Rio Macaé afetou de forma negativa nos ketognatas, assim como a densidade, assim também como a contribuição de outras espécies para a sua comunidade. Essas são as minhas referências e eu agradeço muito.